Candidatos a vice-prefeito de São Paulo, nosso convidado hoje é Bela Araújo. Coronel, muito obrigado aqui por participar conosco, Coronel. Um prazer, momento muito importante, né? A eleição e conhecer os candidatos aí. Então, tô aqui me apresentando à disposição para as pessoas poderem conhecer um pouquinho da gente. 7h34. Coronel, não sei se você conhece, essa daqui é a Capitu, que é a nossa mascote aqui do jornal. Ela chama nossa capivara, né? Que a gente bota aqui todo dia. E a nossa capivara, ela está identificada com a quantidade de imposto que a gente paga. E a gente tem então aqui o impostômetro. Robson, mostra aí quanto é que nós já pagamos de imposto nessa cidade. Então a gente tem mostrado, tá lá. Dá uma olhada lá, Coronel. 32.405 bilhões de reais é quanto o morador da cidade de São Paulo pagou de imposto. É uma quantidade fantástica de dinheiro, né? Isso sem falar a Grande São Paulo, etc, para a gente ir, vamos dizer assim, chamando a atenção das pessoas que moram na nossa cidade. Coronel, vamos fazer então aqui a nossa primeira entrevista. Queria te perguntar o seguinte. A cidade de São Paulo é uma cidade considerada insegura. E a gente tem acompanhado aqui o trabalho da Guarda Municipal de São Paulo. Principalmente aqui nessa região central, temos acompanhado bastante. Mas já foi discutido aqui se Guarda Municipal tem ou não o poder de polícia. Se ela pode ou não ter o poder de polícia. E parece que é a Polícia Militar, é a Polícia Civil, mas não a Guarda Civil. Na sua opinião, como é que ela poderia avançar para que a segurança pudesse ter uma colaboração melhor para a segurança na cidade de São Paulo, na sua opinião? Bom dia ao Heródoto e a todos que nos escutam aí pela rádio. Primeiramente aí, quando a gente fala, né, São Paulo não é uma cidade segura, né? Nós temos indicadores aí melhor que muitas cidades, inclusive dos Estados Unidos. E então, assim, lógico, as pessoas a sensação de segurança, eu entendo que ela é diferente do que nós temos realmente em relação a números. Em números, nós temos aí números aí que com indicadores melhores, como eu falei, do que muitos outros países aí, como... Pode dar um exemplo, Coronel? O número de taxa de homicídios aqui na cidade de São Paulo, né? A última vez que eu observava, estava na faixa de 7 por 100 mil habitantes. E tem vários estados americanos, lá várias cidades dos Estados Unidos que não tem esse indicador. Então, inclusive, se eu não me engano, Nova York tem um índice aí muito próximo, ou talvez até um pouquinho superior ao nosso aqui da cidade de São Paulo. Então, agora, a sensação de segurança, concordo plenamente que são coisas diferentes. A sensação de segurança realmente ela é muito ruim e está muito relacionado, às vezes, até as divulgações. Como é um tema que preocupa muito o cidadão, e as informações que vão colocando a toda hora na mídia, ela traz uma sensação de insegurança. Eu fiz um trabalho, comandei a cidade de Bragança Paulista, e nós diminuímos muito o crime quando eu comandava lá a cidade. Eram muitas prisões e os indicadores lá embaixo. E eu fiz uma pesquisa em Bragança, divulgando cada prisão que a gente fazia, a gente divulgava para a mídia, para a imprensa e tal, mas foi se medir a sensação de segurança, ela era alta, de insegurança. Cidade vizinha, uma cidade próxima a Bragança Paulista, tinha os indicadores muito mais altos, uma cidade muito mais violenta, só que não se era divulgado, inclusive as prisões que faziam. E a sensação de segurança era melhor pontuada. Eu fiz um trabalho de pesquisa realmente. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor ainda. Toda vez que a gente coloca uma prisão sendo feita, e na verdade a gente fala assim, a polícia agindo, trabalhando com prisões realizadas, aquela imagem para a população que está vendo gera insegurança. Agora, qual é a colaboração que a Guarda Civil, que está associada à Prefeitura, pode dar para que isso melhore? Bom, nós temos hoje com o Ricardo Nunes, ele aumentou em mais 2.000 guardas municipais. Estamos aí com 7.500 guardas municipais. A nossa guarda tem um trabalho essencial aqui na cidade de São Paulo e a nossa ideia, eu venho conversando bastante com o Ricardo, é de a gente investir muito em qualidade, em treinamento. Não que elas sejam destreinadas, pelo contrário, é uma guarda muito atuante que faz um excelente trabalho, mas eu quero dar um padrão rota
para a nossa Guarda Municipal de São Paulo. Um padrão rota, estou querendo dizer, em termos de qualidade e não em termos de operacionalidade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A rota hoje em São Paulo, comandei por 2 anos esse batalhão e trabalhei mais 4 anos como tenente lá, ela tem em torno de 650 homens. E hoje é a tropa mais reconhecida, e eu, quando comandava lá, recebia policiais do mundo inteiro, da Europa, Japão. É uma tropa reconhecida internacionalmente pelo trabalho. E são 650 homens que fazem a diferença, e aonde estão, realmente eles conseguem inibir o crime. E a gente tem a nossa ideia é justamente de fazer a nossa Guarda Municipal chegar nessa altura também, com muito treinamento, investir em qualidade, em valorização dos homens. Ela já é reconhecida, teve um aumento recente aí em questões salariais, mas eu gostaria de ver a nossa Guarda Municipal de São Paulo como o melhor salário do Brasil em termos de segurança pública. Perfeito, Coronel. Roberto Nonato. Coronel, bom dia, obrigado por atender a Nova Brasil. Esse padrão rota que o senhor está dizendo que vai dar para a Guarda Municipal, durante muito tempo a rota foi associada a uma polícia mais violenta, mais truculenta. Eu lembro que a população dizia, quando a rota chega para resolver o problema, seja lá de que jeito for. Isso não pode passar uma noção equivocada para o Guarda Municipal, um empoderamento que possa ir além das chamadas 4 linhas ou não? Não, pelo contrário. Para ficar bem claro, a gente fala aí, quando eu falo um padrão rota, em termos de qualidade e de respeito, tá? Hoje a rota ela é admirada pelos cidadãos de bem, as crianças adoram quando vê uma viatura de rota e ela é temida pelos criminosos. Então, o que a gente quer é exatamente, o criminoso ele tem que ter medo. Ele tem que ter medo, senão ninguém segura. Hoje o que segura a segurança pública em São Paulo são as forças de segurança trabalhando. Mas, na verdade, a gente acaba fazendo uma manutenção. Por que uma manutenção? Porque as pessoas que a gente prende são pessoas que a gente prende a justiça solta. Tá? Esse final de semana morreu um delegado e o cara que matou esse delegado já tinha sido preso 4 vezes. Então, assim, quando a gente fala em segurança pública, infelizmente é uma realidade, por isso que o período de eleição é muito importante, saber votar certo. Porque o que a gente precisa é que quando um criminoso pratique um crime, ele cumpra integralmente, é isso que eu defendo. Então, mas isso o senhor nem o prefeito conseguiram mudar. Sim, né? Mas sempre em períodos de eleições, né? Temos as leis estaduais, federais, então são momentos da gente escolher certos candidatos. Você imagina se em São Paulo a gente coloca aí um candidato que defende a desmilitarização, a extinção das polícias militares. Nós temos candidato aí que quer extinguir as polícias, guardas desarmadas. Quem é, desculpa? O Boulos. O Boulos. Boulos. O partido dele defende isso. Atualmente, inclusive, eles querem o desencarceramento de 42 mil traficantes. Como é que a gente vai melhorar a segurança de uma cidade? O que hoje as forças de segurança faz, você prende e estão sendo soltos. Hoje o ladrão só tem medo de uma coisa, infelizmente, ele não tem medo da lei, por isso que eles vêm para cima, eles têm medo da morte. Da lei não tem medo. Então o que a gente precisa é ter lei boa. Quando o ladrão fala assim, aqui foi preso, 5 anos de ponta a ponta, aí a gente começa a mudar. Então, as forças de segurança hoje fazem um trabalho, na verdade, de manutenção, de segurar e não deixar estourar. Michele Trombelli. Não, só para destacar aqui, eu dei uma olhada, o último número que eu achei de Nova York é de 3,2 assassinatos a cada 100 mil habitantes, mas é um número lá de 2019, depois disso houve inclusive uma redução na criminalidade, nos últimos 2 anos um pequeno aumento. Então, mas de qualquer forma é menos da metade, né? Do 7 para cada 100 mil habitantes que o senhor falou aqui em São Paulo, sim, certo? Aqui, eu não sei atualmente, perguntar hoje, mas a gente já chegou aqui. Aliás, o estado de São Paulo, né, é a melhor do Brasil inteiro, né? Quem está em segundo lugar, se eu não me engano, deve ser 14, 15 por cada 100 mil habitantes. Então, a gente tem indicadores aí de primeiro mundo, tá? Eu citei Nova York,
em algum momento tinha essa taxa, né? Não, lá na década de 90 era 30 por cada 100 mil habitantes, mas eles realmente fizeram uma política que reduziu bastante essa taxa. Mas que queria aproveitar, candidato, para falar com o senhor, né, a respeito de uma decisão da Justiça na semana passada que permitiu o acesso imediato a todos os processos administrativos disciplinares da época em que o senhor fazia parte da Polícia Militar, inclusive comandava a rota. Queria saber a sua visão a respeito desse acesso, se pode ser usado politicamente e quais são os principais processos administrativos aos quais o senhor responde. Bom, eu trabalhei 32 anos de efetivo serviço na Polícia Militar e em áreas operacionais. Então, você está trabalhando 32 anos na polícia, é impossível você não prender ninguém, você não acabar tendo que usar de arma de fogo para se defender, para salvar a vida das pessoas. Então, realmente, eu tenho inquéritos, é bom diferenciar, né? Às vezes as pessoas não sabem. Então, toda vez que o policial ele entra num confronto com um criminoso, você é aberto um inquérito. Esse confronto que eu estou dizendo pode ser o simples fato de você deter um criminoso sem uso de arma de fogo, né? Você sai na mão com o criminoso para fazer a detenção dele, é aberto um inquérito para possíveis verificar se houve lesão corporal, se houve algum abuso de autoridade. Então é até realmente confronto. Então, inquérito. O inquérito, quando ele é encerrado, vai para o Ministério Público para se arquivar ou virar um processo. Tá? Nesses 32 anos, eu não tenho nenhum processo. Tudo se encerrou em inquérito. E eu tenho realmente alguns inquéritos. Por que não era liberado? Por normas da Polícia Militar, não por minha, que eu não queria. A PM, para preservar a integridade dos seus homens, ela mantém isso aí sob sigilo. Mas eu acho muito importante, para mim não tem problema nenhum, se quiser a gente pode até comentar alguns. Temos inquéritos que nunca viraram processos. E, na verdade, faz parte de qualquer homem de segurança pública que trabalha 32 anos na instituição. Coronel, tem uma outra questão, o seguinte. Você foi responsável pelo SEASA, não é isso? Durante 2 anos. Durante 2 anos. Que é o local para onde nessa cidade chegam as grandes quantidades de produtos alimentícios. Depois são distribuídos para os feirantes. Os feirantes vão lá, supermercado, todo mundo compra, restaurante, todo mundo compra na cidade. Existe algum plano de respeito, por exemplo, a tirar o SEASA do local onde ele está? Eu acho que no governo Dória se aventou essa possibilidade de levar para Perus, para mais longe. Existe algum plano dentro do plano de governo do Ricardo Nunes em relação a esse tipo de abastecimento da cidade, de produtos que vêm vem principalmente da área rural? Bom, vou passar aqui. A CEAGESP é a maior empresa de distribuição de grãos, de hortifruti, pescado e flores da América Latina, a terceira maior do mundo. O CEAGESP trabalha com 1.500 municípios, 22 países, de muita importância para o nosso país. É uma empresa estatal do governo federal, esse é o primeiro ponto. Aquela área, então, pertence ao governo federal, não pertence ao estado e nem ao município. Bom, houve na época do Dória, o Dória fez bastante lobby para se tirar dali o CEAGESP e o presidente Bolsonaro percebeu que, na verdade, o que queriam ali é em relação à área que vale muito dinheiro para o setor imobiliário. Não necessariamente que seria interessante. Na verdade, só se viu ali dinheiro. Então, não foi para frente isso. É uma área que eu entendo que está no local certo, isso é opinião minha, entendo que está no local certo porque querem levar para Perus, para as estradas. Você imagine os feirantes, a gente tem mais de 1.000 feiras livres em São Paulo, eles têm que pegar os veículos deles, que a gente sabe como eles trabalham, a Kombi, a perua, vai buscar esses alimentos na pista, na estrada, para depois voltar aqui para a cidade. Então, eu entendo que o SEASA está muito bem localizado, atende todas as áreas, centralizado ali, está na Lapa ali, e facilita a vida de muita gente. Então, é um patrimônio do nosso país, da nossa cidade. Na minha visão, deveria permanecer lá onde que se encontra. Roberto.
Bom, candidato, o senhor entrou nessa disputa por aquilo que a gente tem acompanhado como uma indicação própria do presidente Jair Bolsonaro. O senhor se sente pronto, por exemplo, para assumir uma cidade como São Paulo? Que eu acho que é importante a gente ouvir isso do vice, à medida em que o Ricardo Nunes herdou a prefeitura com a morte do Bruno Covas, mas ele pode também se candidatar a um cargo maior do que a prefeitura ou em nível nacional. O senhor se sente pronto ou essa, entre aspas, imposição de Bolsonaro para a sua candidatura a vice não o deixa pronto? Como é que o senhor se sente em relação a essa possibilidade? Agradeço a pergunta. Bom, 32 anos trabalhando na Polícia Militar. Então, experiência na gestão pública. 2 anos à frente de uma empresa pública do governo federal, CEAGESP, uma empresa que dava 90 milhões de prejuízo, estava com 90 milhões em 2 anos. Eu, como gestor, quitei a dívida em apenas 2 anos. Uma empresa que nunca deu lucro, vocês puxarem 5 anos para trás, nunca tinha dado lucro. 2 anos que eu fico lá, a empresa dá lucro. Os funcionários nunca tinham recebido participação em lucro dos dividendos. Então foram 2 anos que os funcionários viram que existia luz no fim do túnel. Então, experiência pública, e eu estava trabalhando na empresa privada, tá? Então, também estava trabalhando numa empresa privada, entre as 10 melhores do nosso país, uma empresa grande, onde eu ocupava cargos lá de direção, e fui aprender também em empresa privada como funciona. Então, eu tenho muito conhecimento de gestão, não só pública, como na área privada. Conheço o que se faz de melhor na empresa privada, que a gente pode levar para a empresa pública e que funciona. Tá? Eu acho excelente essa tua pergunta, porque nós temos aí candidatos, né? Vamos lá, que na verdade está inclusive na eleição errada, está na eleição municipal, mas quer ser presidente. Então, ele está na eleição errada, ou seja, mais indica que o seu vice provavelmente vai assumir. E eu acho muito curioso, porque os vices aí, pode ver nessas sabatinas que estão tendo, não estão aparecendo. Aliás, estão escondendo os vices. Tem candidato que fala assim, eu queria ter tempo de TV. Nós tivemos várias sabatinas com vice, com 20 minutos, 1 hora de TV, e o candidato a vice não se apresentou. Então a gente percebe, a pergunta tua é excelente, que é muito importante, realmente é uma coisa que pode acontecer. E o vice tem que estar preparado. E é importante vocês, como jornalistas, começarem a especular por que o vice não está vindo dar cara. Eu estou indo em todas as entrevistas, eu tenho visto o vice que não apareceu em nenhuma, com grande chance, lógico, né? Se eleito for, né? Mas se eleito, o candidato já se mostra que não quer ser prefeito, quer ser presidente. Michele Trovelli. Bom, só para finalizar aqui da minha parte, candidato, eu queria saber, ainda falando sobre a questão da segurança, que eu acho que é uma das áreas de maior atuação, primeiro, se o senhor eleito pode assumir algum outro cargo, além da posição de vice dentro da estrutura da administração municipal, e segundo, qual a sua opinião a respeito da ouvidoria dentro da polícia? Bom, eu estou bem à vontade com o Ricardo, a gente conversa bastante. Eu não tenho essa preocupação se eu vou ter uma secretaria, se eu vou ocupar um cargo, seja lá o que me colocar à disposição, tenho plenas condições de estar executando. Sou educador físico, trabalhei na parte de esportes, eu posso ajudar muito, na área de segurança pública eu posso ajudar muito, mas eu tenho um mandato. Quando vocês forem votar, vocês estão votando no prefeito e no vice-prefeito, mandato. E eu com mandato, eu posso ajudar muito. São Paulo vai sentir o peso do que é um vice. Eu vou estar muito presente, e quem conhece a minha história, eu não sou uma pessoa que fica no gabinete, né? Eu resolvi a CEAGESP não porque eu fiquei na minha sala, mas porque eu descia para ver o que acontecia e fomos arrumando. Vocês vão ver um vice atuante, um vice que vai estar cobrando as coisas que precisam ser arrumadas. E fica muito fácil para mim. Então, não necessariamente você precisa ter uma secretaria para estar trabalhando. Vocês vão ver um vice ali que chega cedinho, vai estar inspecionando, seja um posto de saúde, seja um setor da prefeitura, para ver se os funcionários estão lá, o que funciona, o que não funciona, o que pode ser melhorado. Isso é um compromisso, porque a minha carreira inteira eu sempre fui assim. Eu comandava a rota, eu não ficava no gabinete, eu ia para a rua com a minha tropa.
Então vocês vão ver realmente um vice bem operante. Coronel, muito obrigado aqui pela sua entrevista, muito obrigado. E nós estamos convidando todos os vices para que venham também aqui no jornal. Muito obrigado e até a próxima. Muito grato. Eu que agradeço a oportunidade. Se puderem, Melo Araújo 10, Instagram, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Melo Araújo 10, com 2 L's. Ok, agora são 7h54.